A paz do Senhor, que alegria que chegou, sexta cheia de missões, estamos em vivo, como diz em espanhol, em direto, estamos ao vivo para todo o Brasil, para todos aqueles que puderem dar um momento da sua atenção para mais uma live esta semana. Na quarta-feira não foi possível realizar a nossa transmissão ao vivo, houve um vendaval na terça-feira muito forte, atingiu todo o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, aqui onde nós residimos, em Curitiba. Fortes ventos romperam os fios de fibra ótica, então não foi possível, demorou muito para restabelecer a conexão da internet. Também ficamos sem luz, como 16 horas no escuro, voltamos à idade primitiva, quando o povo não tinha energia elétrica, ia dormir cedo, foi o que aconteceu, fomos dormir cedo, estava fazendo frio, chuva, muito vento, muito forte, foi muito feio tudo o que aconteceu com esse ciclone que soprou sobre os estados aqui no sul do Brasil. Mas graças a Deus já tudo foi restabelecido. Hoje estou inaugurando também duas luzes, duas iluminárias que criei no dia de ontem para iluminar aqui o cenário, para iluminar o meu rosto aqui, para que a gente possa ficar mais nítido nessas transmissões e poder assim ficar mais agradável também aqueles que estarão me acompanhando durante essa transmissão ao vivo, durante a pregação que vou estar fazendo aqui neste novo cenário. Ainda falta mais algum detalhe que com o passar dos dias vamos estar melhorando, tá certo? E Deus vai ser glorificado através deste ministério. É o Púlpito na Net entrando aí com sua autorização na sua casa. Recebi mensagens no dia de hoje, dia de ontem, pessoas dizendo que estavam com saudade de ouvir as mensagens aqui então no Púlpito na Net. Hoje coloquei um título para essa mensagem, para a mensagem de hoje: Radiografia de duas gerações. Uma geração é a que nós vamos analisar no capítulo 7 de Jeremias, com a nossa geração atual. Tem muita coisa parecida, tem muita coincidência do que o profeta Jeremias falou no seu livro com respeito também à geração atual. Estou com a minha Bíblia missionária, uma Bíblia muito bonita, bicolor, a sua capa azul e marrom ou café. Eu quero dar leitura então aqui em Jeremias no capítulo 7, versículo 23 ao 28. Agora acho que deveria ler do 21 para ficar então uma leitura mais completa. Jeremias capítulo 7, vou ler do versículo 21 ao versículo 28, nesta Bíblia missionária. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei. Aqui está então a mensagem que quero analisar hoje. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei.
mas não destes ouvido, nem me atendestes, endureceste a cerviz, e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Essa leitura foi feita então aqui no livro de Jeremias capítulo 7. Capítulo 7. Como eu coloquei o título, tipo uma radiografia que eu quero analisar essa geração dos dias de Jeremias com a nossa geração atual. É claro que nós vamos ocupar outros versículos aqui de Jeremias capítulo 7 para poder entender o contexto desse capítulo 7 e extrairmos aqui lições para nós na atualidade, porque cada mensagem, cada pregação, ela tem que trazer uma mensagem atual também. A Bíblia tem essa riqueza, ela na sua primeira instância fala para o povo de Israel, mas também numa segunda instância fala para nós hoje na atualidade. Essa mensagem eu tenho ela escrita aqui no meu Word, depois eu vou subir no blog e também essa gravação que está sendo transmitida ao vivo vai estar no meu canal do YouTube e eu peço desde agora para vocês me ajudarem compartilhando, comentando, se inscrevendo no meu canal. O canal se chama T de Teófilo, V de Vinícius, Carcle, que é o meu sobrenome, Karkle, TV Carcle, é o meu canal no YouTube. Já estou com 214 pessoas inscritas, estou muito feliz com esse número, logo chegaremos a 1000 e lá vamos continuar crescendo, sempre assim na presença do Senhor. Então eu distribuí essa mensagem em 3 pontos principais: o contexto do capítulo 7 de Jeremias, Deus pedia coisas fáceis para eles e para nós, e o último ponto, 3 grandes questões daquela geração e da nossa geração hoje na atualidade. Então estamos ao vivo, são 21h09, dia 3 do mês de julho, já entramos no mês de julho e recém está chegando o frio aqui na cidade de Curitiba. Muito gostoso o frio daqui de Curitiba. Vamos primeiro então analisar o contexto desse capítulo 7 de Jeremias. Jeremias profetiza esse capítulo 7 num lugar estratégico. Ele se coloca na entrada do templo, como vai dizer aqui o versículo 2: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Olha só então que lugar interessante que ele foi ali para profetizar na entrada da casa do Senhor, onde o povo chegava e saía e vinha para adorar a Deus. É o mesmo que eu estou fazendo hoje. A gente não está fisicamente num templo, estamos aqui fisicamente na minha residência, onde preparei esse escritório, e nós estamos nos colocando aonde está o povo. Aonde é que está o povo nesse momento? O povo está nas redes sociais. É incrível, na hora que eu vou compartilhar aquelas 50 mensagens que é possível compartilhar desde o meu perfil do Facebook, dá para escolher ali, entre muitos que eu tenho ali, que estão online também. Então, a grande maioria do meu perfil, dos meus amigos, dos meus contatos, são de pessoas cristãs, são de pessoas evangélicas. Uma outra parte são os parentes, e quando eu abro ali
o meu Facebook eu posso ver então uma grande quantidade de pessoas que estão online, e é isso que nós pretendemos nos colocar como púlpito na net, aonde está o povo, como Jeremias se colocou na porta do templo para ser muito preciso com a sua mensagem. Então nós vamos ver no decorrer das profecias de Jeremias que ele 3 vezes o Senhor ordena para ele se colocar na porta da casa do Senhor. A primeira vez é aqui no capítulo 7, versículo 2, a segunda está no capítulo 17, versículo 19, e a terceira está no capítulo 26 e versículo 2. E outra coisa que me chama a atenção também é o livro de Ezequiel. Deus vai dando estratégias, lugares específicos para ele se colocar, e Jeremias também tem essa ordem do Senhor de se colocar num lugar específico. Não, ele não estava profetizando para o vento, profetizando para o deserto, profetizando para o ermo, para o vazio, não. Ele estava profetizando aonde o povo de Israel, o povo de Judá chegava para adorar ao Senhor no templo. O que acontece maiormente nesse capítulo 7 de Jeremias? Aquela geração, ela quer servir ao Senhor, ela quer servir a Jeová, mas ela também quer fazer sacrifício a outros deuses. Isso é o contexto geral principal aqui do capítulo 7. Ela quer oferecer sacrifícios para Deus, mas ela quer oferecer sacrifício para outras entidades religiosas que havia naquele momento, naquela época de Jeremias. Isso vai falar, olha só, o versículo 18. A família toda está unida com esse propósito. Diz assim: os filhos apanham a lenha, buscam a lenha, os pais acendem o fogo, tá? As mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, não a Jeová, não ao Senhor Deus dos céus, ao Deus verdadeiro, senão a rainha dos céus, e oferecerem libações a outros deuses. Libações é derramar líquido na presença aí da divindade, nesse caso dessa rainha dos céus, oferecerem libações a outros deuses, e para me provocar a ira. Quem está falando isso é o Deus Jeová, o Deus de Israel. Ele fala, então toda a família está envolvida em fazer esse tipo de sacrifício. Como é que pode, eu fico admirado, a família toda se unir para fazer um tipo de sacrifício desse? E na atualidade a gente também vai ver que a família pode estar unida em torno de algo errado. Pode estar fazendo uma viagem para ouvir a voz de Deus no fundo estão indo para um lugar errado, estão ouvindo um Deus errado, estão fazendo um sacrifício errado, estão participando de uma reunião errada, mas a família inteira está ali, unida no errado, unida para fazer sacrifícios a deuses que não são o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E quando isso acontecia, logo Deus levantava o profeta, então, daquela época, para repreender o povo, dizendo: vocês estão me provocando a ira, porque vocês estão querendo servir a dois senhores, querendo agradar a Deus vivo e a Baal, querendo agradar o Deus vivo e a Milcom, querendo agradar o Deus vivo e a Zera, enfim, querendo agradar a Jeová e agradar a rainha dos céus. Não tem como misturar as coisas, não tem como servir a dois senhores no mesmo tempo. Claro que o nosso problema hoje não é servir a dois senhores assim, literalmente, eu sirvo a Deus, mas sirvo também uma imagem. Isso quase não acontece. Mas eu anotei aqui nas minhas anotações, vale a redundância, nos meus apontes aqui, no meu esboço, que hoje tem assim: eu leio a Bíblia, mas eu leio o horóscopo também. Aí não sabe qual é
a palavra verdadeira que vai seguir, se é o que diz a Bíblia ou o que diz o horóscopo. A pessoa faz oração, mas faz reza também. Ela vai no culto, mas ela vai na novena também. Ela respeita a palavra de Deus, mas respeita a palavra do curandeiro também. Isso tem muito. Chamo Deus e às vezes chamo Nossa Senhora. Tem louvor no coração e às vezes tem palavrão na boca. Tem fé também, mas também tem amuletos. E lá vai, a lista é grande de coisas que vão misturando com a fé, com a religião, com o culto, com a crença. Então querem servir ao Senhor e querem também fazer essas coisas do mundo. E não pode ser assim. Uma fonte, diz Tiago, não pode jorrar água salgada e água doce, água suja e água potável. Ela vai arrojar apenas um tipo de água, essa fonte. E espero eu que você seja essa fonte, que da sua boca, do seu coração esteja saindo apenas coisas agradáveis ao Senhor, e que o teu desejo, a tua vontade é de fazer somente para o Deus vivo a tua devoção, a tua entrega, o teu sacrifício, o teu culto, a tua intenção de buscar as coisas divinas, que seja apenas ao Deus verdadeiro que está no céu. Nesse momento de pandemia, não podemos ficar claudicando entre agradar um, agradar o outro. Temos que tomar uma decisão, temos que optar por ficar do lado de Deus apenas e dizer: a Ele vou servir, a Ele eu acredito, a Ele eu espero, e nele eu confio, nele eu recebo o milagre, nele recebo a minha força. E não fazer uma mistura de crença com crendice, de fé com superstição, e lá vai, a lista é enorme. Depois que eles serviam a outros deuses e fazia toda essa fogueira e assava essas massas e oferecia esses bolos à rainha do céu, eles iam para o templo e achava que o templo, eles tinham esse pensamento que o templo era um lugar de refúgio, de seguro. É o que vai falar o versículo 10. E depois o Senhor reclama: e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Isso não resolve nada. Ir para a igreja, ir para o templo e dizer: aqui eu estou salvo. Não, a salvação não é baseada em assistência ao templo, à casa de Deus. Ela não te dá garantia, ela não te dá proteção. A casa de Deus em si não te dá proteção, a não ser de um vento. Olha, e o que aconteceu em Santa Catarina, que tem um vídeo circulando nas redes sociais, de um templo enorme que caiu com a força do vento. Então, se você estivesse ali dentro, você seria prejudicado, ferido com a força do vento. O templo em si não salva ninguém. O povo de Israel ia para o templo com suas paredes grossas, com suas colunas fortíssimas, achando, acreditando assim: aqui estamos salvos. Mas no fundo estavam fazendo coisas erradas e buscando abrigo no templo, praticando idolatria fora e buscando proteção no templo. O templo em si não tem proteção. Quem dá a proteção é Deus, quem dá a segurança é Deus, quem dá a cura é Deus, quem faz o milagre é Deus, e não é o templo. Tem muita gente que vai no templo, que ia no templo antes da pandemia para se proteger. Essa história a gente vê muito ali no Chile, quando dá um abalo sísmico, quando dá um tremor de terra, quando dá um terremoto. Então os templos evangélicos se enchem, o povo da rua vem, entra e se ajoelha e fica batendo no meu peito, no seu peito, dizendo: foi por minha culpa, por minha culpa, por minha culpa. Mas passando logo o terremoto, o tremor de terra, o movimento telúrico ali,
ele sai do templo e se esquece que o que estava pedindo proteção a Deus. Nós não podemos se esquecer, a nossa proteção não está no templo, pode ser fortíssimo como for, com paredes altas, paredes grossas, bom telhado, boa parede, não está no templo a nossa proteção. A nossa proteção está no Senhor do templo, no Deus que se manifesta no templo. E não vamos fazer então como o povo de Judá nos dias do profeta Jeremias, no capítulo 7, que fazia suas coisas erradas e depois subia para o templo e de aqui nós estamos salvos. Aonde é que você pode estar salvo? Em Jesus. Aonde é que você pode estar salvo? Em Deus. Aí a salvação é completa, é grande, é radical. Deus pedia para essa geração de Jeremias algumas coisas bem fáceis, como a primeira nós vamos encontrar no versículo 23. Deus pedia dar ouvido, vocês têm que dar ouvido para mim. Versículo 23 vai dizer: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então a primeira coisa fácil que Deus pedia para aquela geração é: vocês têm que me dar ouvido, vocês têm que atender a minha voz, vocês têm que atender as minhas ordens, você tem que atender a minha palavra. Não é o mesmo que Deus está pedindo para a nossa geração também? A geração que nós estamos vivendo, Deus está dizendo as mesmas palavras. Coloque atenção, dê ouvido para Deus. Nesse momento de pandemia, tem muitos doutores falando, tem muitos apóstolos falando, tem muitos youtubers falando, tem muita gente falando, e se você colocar atenção em qualquer um deles, você vai estar perdido, você vai estar mal. Você pode estar bem ouvindo um médico e vai ter orientações de medicina para a tua vida, para a tua saúde, mas sobre a medicina, sobre a palavra do médico, primeiro lugar, em primeira instância, tem que estar a palavra do Senhor. Ela tem a diretriz, ela tem as regras, ela tem a saída para você, ela tem a solução. A palavra de Deus continua sendo verdade. Diz a Bíblia: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo que está acontecendo na pandemia está profetizado para os últimos dias. Dias difíceis, dias trabalhosos, dia que os homens se amarão a si mesmo, haverá guerra, terremotos, pestes. Essa Covid-19 é uma peste e está profetizado na Bíblia. Você precisa voltar a dar ouvido à palavra de Deus. Não fazer como esse povo aqui do capítulo 7 de Jeremias. Deus está reclamando. Deus disse: eu não pedi para vocês sacrifício, pode comer a carne que vocês trouxeram. Eu não pedi isso, eu pedi algo muito mais fácil de fazer. O que eu pedi? Eu pedi que vocês dessem ouvido. Eu vou ler de novo, versículo 23. Mas isto lhes ordenei. E se eu leio o 22? O 22 vai dizer assim, ó: porque nada falei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Quando Deus dá os 10 mandamentos, apenas os 10 mandamentos do Monte Sinai, Deus não pediu ali nenhum tipo de sacrifício. Os sacrifícios vieram depois ali, que estão todos eles registrados no livro de Levíticos. Mas no momento que Deus dá os 10 mandamentos, Deus não pediu sacrifício. Deus estava pedindo apenas: eu quero que vocês coloquem atenção nas minhas palavras. É o que vai dizer o versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Você quer ter um Deus pessoal, um Deus grande atuando na tua casa, na tua vida? Você quer um Deus agora, nessa pandemia?
você tem que dar ouvido à sua voz. É o que está dizendo a Bíblia: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Porque Deus não está acostumado a falar para o vento, Ele não está acostumado a falar para o vazio. Deus gosta de falar para pessoas, Deus gosta de falar para ouvidos, Deus gosta de falar para os corações. Você hoje está ouvindo a palavra de Deus e Deus está pedindo de você isso: dê ouvido à minha palavra, preste atenção na minha palavra. Aproveite a quarentena, aproveite que o comércio está aberto menos tempo, o resto do tempo do dia, dedique-se a buscar a palavra do Senhor. Eu vou fazer algumas perguntas. Você quer Deus ao seu lado? Você quer a proteção de Deus? Você quer a bênção de Deus? Então preste atenção com os teus ouvidos, os 12 ouvidos, para ouvir a palavra do Senhor. Todo mundo conhece aqui o Salmo 40, o versículo 2 e o versículo 3, diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso diz o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 40. E olha só a expressão que vai dizer o versículo 6: abriste os meus ouvidos. Qual é mais importante para você? Que os teus olhos sejam abertos? Não, o mais importante é que teus ouvidos estejam abertos para você ouvir a palavra do Senhor. Porque se Deus abrisse os teus olhos, você ia ver o defeito do teu irmão, o defeito do teu pastor, o defeito aqui da minha live, o defeito aqui da minha maneira de pregar. Você encontraria isso e não prestaria atenção. Mas Deus não abre primeiro os olhos, Deus abre primeiro os ouvidos, para que você possa ouvir a sua palavra, entender a sua palavra. Então essa é a primeira coisa que Deus pedia para aquela geração e pede agora para a nossa geração também. Deus pede isso: dar ouvido à sua palavra. A segunda coisa que Deus pede, fácil para o povo de Israel, é andar no seu conselho. Versículo 24: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. É difícil assim. E na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. A terceira coisa que Deus vai pedir é para andar para frente. O ser humano, ele tem todas essas coisas aqui, é a sua radiografia, tá? É a sua radiografia. Não dá ouvido, não atenderam a voz do Senhor, andaram nos seus próprios conselhos. Aí você diz: sobre mim ninguém manda, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, eu aprendi assim, eu vou continuar assim, e se conselho fosse bom era vendido. Não, o conselho bom está na palavra do Senhor. O conselho verdadeiro é a palavra do Senhor. O conselho do amigo, o conselho da amiga são passageiros, são momentâneos, mas esse conselho da palavra do Senhor permanece para sempre. Mas não me deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Quando o coração é duro, a pessoa não chora, não se comove, não se arrepende, não pede perdão, não sente necessidade de Deus, não sente necessidade de salvação, não sente necessidade de consagração. O seu coração está endurecido, não entra, a palavra do Senhor bate como uma pedra, e ademais disso um coração endurecido e maligno, diz aí, só pensa na maldade, só faz a maldade, andam para trás. No mundo biológico, no reino animal, quem anda para trás é o caranguejo, né? Em espanhol diz cangrejo e caranguejo anda para trás. Mas no mundo espiritual, você tem que avançar para frente, você tem que crescer,
você tem que prosperar, você tem que ir para frente, não voltar como o povo de Israel fez no deserto. Queria voltar para o Egito porque sentia saudade do pepino, do melão, da cebola, do alho que eles comiam, do peixe que eles comiam de graça, e agora Deus estava sustentando eles com maná no deserto, com cordonices, e eles queriam voltar para trás, queriam fazer aí uma patota, uma embaixada, um grupinho de pessoas rebeldes, vamos voltar para trás, vamos caminhar para trás. E a Bíblia está dizendo, não caminhe para trás, caminhe para frente. A tua vida vai ficando histórico, vai ficando as experiências e você avança para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é o céu, o alvo é a vida eterna, o alvo é a salvação. Assim que avance para frente, não estacione, não pare, não vai acontecer nada contigo se você tem esse Deus grande, esse Deus vivo, se você está prestando atenção na sua palavra e está obedecendo essas coisas fáceis que o Senhor pediu aqui. Dar ouvido a Ele, andar no conselho dEle e andar para frente e não andar para trás. Agora, 3 grandes questões que queremos analisar daquela geração. Versículo 28, dir-lhe-ás, esta é a nação, ou esta é a geração, que não entende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Se você coloca as 2 gerações, a antiga, do tempo de Jeremias, com a geração atual, não se parecem as duas? Não são iguais? São idênticas. São idênticas. A primeira característica nessa radiografia, esta geração não atende à voz do Senhor, é rebelde, como muitos que vão no trânsito e vê as sinaléticas ali, não obedece. Por exemplo, vê um sinal de pare e a pessoa não para. Eu já vi muitas pessoas chegando na sinaleira e elas arrancam com o carro, elas aceleram o carro, o sinal está fechado, a placa está dizendo pare, a luz vermelha está dizendo pare, mas ela passa. Ela passa. A palavra do Senhor também está dizendo pare nesse caminho, pare com essa atitude, para com esse vício, para com essa coisa que você tem, pare com isso. O sinal vermelho está indicando pare, mas você não está atendendo a voz do Senhor. Aí mais lá para frente tem outra sinalética dizendo não dobra à direita, não pode dobrar à direita. Tem pessoas que dobram à direita, principalmente quando tem aquele U dizendo que não pode fazer a volta em U. Ele dá uma olhadinha para os lados, a polícia não está ali, ele dá a volta em U e acontece muitos acidentes por causa disso, porque não está obedecendo o sinal de trânsito. E isso acontece quando a pessoa não obedece a Deus. Deus está dizendo não faz essa dobrada em U, essa volta para trás, siga para frente. Não, mas a pessoa faz totalmente ao contrário do que Deus deixou estabelecido na sua palavra, na sua lei. Aí vai lá para frente outro sinal de trânsito dizendo velocidade máxima 120, e aí a pessoa vai em 180, 200, 220, como aconteceu semana passada ali em Santa Catarina, em Biguaçu, um carro de luxo de uma empresa muito conhecida ali em Santa Catarina, dona de uma rede de supermercado, rachou o carro no meio porque ia em 300 km por hora. Então, se a palavra do Senhor não é ouvida, se você não coloca atenção no que Deus está dizendo, você vai ser essa pessoa que é irresponsável assim no trânsito, faz do teu jeito, entra em qualquer lugar, passa dos limites, passa o sinaleiro vermelho, e Deus está dizendo, você tem que obedecer, você tem que parar, você tem que colocar atenção na minha palavra. Diz a outra expressão aí, não aceita disciplina. A disciplina aqui
é a correção, é a orientação. Não faça assim, faça assim. É igual que o ferro. Não sei se você alguma vez já foi ali na casa do ferreiro, né? Aonde ele coloca o ferro no fogo e com aquele ferro encandecido ali vermelho, ele pode dobrar, ele pode furar, ele pode torcer do jeito que ele quiser, mas quando o ferro esfria, não vai mais aceitar, não aceita mais ser entortado, ser dobrado, ser furado, porque esfriou. Tem muita gente assim na vida cristã, é um ferro frio, já não dá para torcer, já não dá para disciplinar, já não dá para corrigir, já não dá para orientar. Orienta uma vez, entra aqui, sai aqui, né? Uma vez eu ouvi uma ilustração de uma senhorinha que estava no culto com um dedo tapando um ouvido e o pastor perguntou: por que você tapa um dos teus ouvidos? Ah, porque eu quero que a palavra do Senhor entre por esse ouvido e baixe para o coração e não aconteça como muita gente entra por aqui e sai por aqui. Tem muita gente assim, ela ouve, ela até entende, até gosta a palavra do Senhor, uma pregação, mas aquilo ali não dura muito tempo, logo ela já volta a praticar o seu pecado, ela já volta a andar nos seus próprios conselhos, suas próprias atitudes e não obedece à palavra do Senhor. Tá? Eu outro dia fui comprar um vidro também e a pessoa perguntou para mim se eu queria vidro temperado ou não. E eu descobri que o vidro temperado, ele antes de temperar ele, fazem todos os cortes que precisa, o polimento que precisa, os encaixes que precisa e depois então ele é temperado. E depois de temperado já não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais para encaixar, por exemplo, uma maçaneta de uma porta, não dá para furar mais, vai estilhaçar todo. Então o crente, quando já é um vidro temperado, ele já não tem mais jeito, ele foi feito assim e vai ficar assim. Mas você pode ser diferente. Você pode ser maleável, você pode ser reeducado, você pode aprender a partir de agora, não importa a idade que você tem, se você tem 50, 60, 70, ainda assim, com essa idade que você tem, Deus pode ajustar o teu caminho, Deus pode ajustar as tuas atitudes, Deus pode ajustar o teu comportamento, Deus pode fazer uma nova vida e você caminhar direito, caminhar certo, caminhar seguro, caminhar para frente. Não também assim como faz uma pessoa que está bêbada, que caminha para lá, que caminha para cá. É engraçado até de ver, a gente tem vontade de rir quando o bêbado está medindo a rua, mas espiritualmente não é motivo para você rir se uma pessoa está claudicando, caminhando para lá e caminhando para cá, vou aqui, vou ali, creio aqui também. Não, a palavra está dizendo: caminhe para frente, avance para frente e Deus vai fazer então você prosperar. E o último elemento dessa radiografia disse que a verdade foi eliminada da sua boca. Meu Deus, a nossa geração é uma geração muito idêntica à geração de Jeremias. A verdade também não está na boca, ela profere mentira, ela se deleita com fake news. Tem muita gente que cria as fake news e solta aí nas redes sociais só para ver o povo se equivocar. É uma maldade muito grande. Tem outros que criam vírus eletrônico, e larga aí na rede social para entrar no computador das pessoas, para deixar o computador mais lento e prejudicar o computador. Tem gente que tem esse deleite, esse gosto de fazer essas coisas, e tem gente que tem prazer em falar da mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, e aquele que faz a mentira fala a mentira estaria meio que aparentado com Satanás, meio parecido com Satanás. Mas você pode falar a verdade, permanecer na verdade, a verdade te libertará, a verdade te deixará estável, seguro, e você não vai errar e você não vai tropeçar.
tenho um último versículo para falar aqui, de Isaías 59:14. Eu sempre lembro desse versículo quando menciona a palavra verdade. Diz aí, Isaías 59:14, pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Que Deus guarde as nossas vidas para que nós não venhamos a tropeçar, como esse versículo está dizendo, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. Nesse caso, hoje, a verdade anda tropeçando pela rede social. A verdade hoje anda tropeçando até nos púlpitos, em muitos lugares que alguns pastores só pensam no dinheiro, só pensam nos status, só pensam no seu poder e se esquece de falar a verdade, se esquece de ensinar o povo a caminhar para frente. Mas você é um bem-aventurado porque você está servindo ao Senhor e Deus vai te abençoar por esse motivo, tá certo? Queremos orar nesse momento. Antes quero mostrar mais uma vez o meu livro. Se você ainda não adquiriu esse livro Viver de Missões, você pode adquirir adicionando o meu WhatsApp, que é o número 41 DDD. O número é 99196-7264. Você pode pedir pelo WhatsApp e ali eu vou te dar a instrução de como fazer para que você possa adquirir esse livro Viver de Missões, um livro grande de 360 páginas, um livro muito gostoso para você ler nesse tempo de pandemia, tá certo? Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar aqui uma música de fundo musical para nós estarmos orando em nome de Jesus. Amado Deus, ouvimos a Tua palavra e nesse momento queremos orar pelas pessoas que estão ao vivo e também pelas pessoas que ficaram até agora, até no final dessa mensagem, e pelas aquelas pessoas, Senhor, que estarão ouvindo no decorrer dos dias, que ouvirão ali do canal no YouTube, Senhor. Que a Tua graça, a Tua mão, a Tua misericórdia estejam sobre as suas vidas, as suas famílias, que eles possam estar andando para frente, que eles possam estar colocando o seu ouvido na palavra do Senhor, atender a palavra do Senhor e não ficar misturando com outras coisas, Senhor, desta vida, mas que seja o seu comportamento real, verdadeiro, naquilo que o Senhor se agrada, obedecendo as Escrituras, obedecendo a palavra e não ficar, Senhor, beliscando em outros lugares, em outras fontes, em outras religiões, em outros credos, em outras superstições, mas ter a Tua palavra como verdade, como fonte inesgotável, para que não venham tropeçar, Senhor, no seu caminhar, na sua jornada, na sua vida cristã. Eu abençoo a vida de cada um que me ouviu, eu abençoo a casa de cada um, nos guarda, Senhor, neste momento de pandemia, guarda o Teu povo, guarda, Senhor, aqueles que confessam o Teu nome, aqueles que frequentam a Tua casa, aqueles que estão se alimentando da Tua palavra e dessa palavra verdadeira que é a Bíblia Sagrada. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Essa música diz que Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia! Não é certo? Jesus mudou o teu viver, você agora caminha para frente, você agora está no caminho certo. Continue assim, continue firme e Deus vai te abençoar muito. Te convidamos então, domingo vou fazer uma live às 16 horas
E domingo à tarde, 16 horas, uma live especial. Você é o meu convidado para estar comigo domingo às 16 horas. Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus. Use máscara. Não deixe de usar tua máscara. Vamos se proteger. Vamos se cuidar. Jesus cuida da tua alma, você cuida do teu corpo. E assim vamos avançando, vamos crescendo em nome de Jesus.